Final do ano de 1982. Lapa, São Paulo. A linha de montagem da primeira fábrica de veículos do Brasil silenciou para sempre. O som estridente das ferramentas pneumáticas e o cheiro forte de graxa desapareceram. Os últimos trabalhadores saíram de cabeça baixa, deixando para trás dezenas de chassis inacabados, condenados a enferrujar no escuro. O que exatamente foi perdido ali? No seu auge, este não era apenas um galpão industrial, era o coração pulsante da Revolução Motorizada Brasileira. Fundada em 1955, antes mesmo da Volkswagen ou da Ford se estabelecerem no país, a Lambreta do Brasil dominava as ruas. Eles não vendiam apenas transporte, vendiam liberdade para uma geração inteira, criando a icônica cultura da juventude transviada. Mas apenas 2 décadas depois, aquele império absoluto foi reduzido a pó. De pioneira nacional a uma massa de metal retorcido e galpões abandonados, engolida pelo esquecimento. A força de trabalho e os sonhos de milhares de brasileiros viraram zero. Como um gigante indiscutível que construiu toda a fundação da indústria de 2 rodas em um país continental, desmorona de forma tão irreversível em tão pouco tempo? Não foi apenas a chegada de novas opções no mercado. Não foi um acidente. A resposta esconde uma série de decisões fatais, arrogância corporativa e a incapacidade de ver o futuro chegando pelo retrovisor. Esta é a história da ascensão meteórica e da morte silenciosa da Lambreta do Brasil. O ano é 1955. O Brasil respirava um ar elétrico, carregado de uma promessa quase utópica que ecoava pelos rádios de norte a sul do país. Era o alvorecer da era de Juscelino Kubitschek e do seu ambicioso plano de metas, eternizado pelo lema 50 anos em 5. Até aquele momento, o Brasil era, em sua essência, um gigante agrário. As cidades cresciam, mas a infraestrutura engatinhava. O país importava praticamente tudo o que possuía um motor, de tratores a automóveis de luxo. Não havia uma indústria automotiva nacional estabelecida. Foi exatamente neste cenário de poeira, otimismo e urgência por modernidade que uma semente improvável foi plantada na paisagem industrial de São Paulo. A milhares de quilômetros dali, na Itália pós-Segunda Guerra Mundial, a Lambreta já havia se provado um milagre da engenharia e da sobrevivência econômica. Criada por Ferdinando Inocente, a motoneta de design tubular e motor confiável foi a resposta barata e eficiente para colocar uma Europa devastada de volta em movimento. A ideia de atravessar o Atlântico e trazer essa revolução sobre 2 rodas para o mercado brasileiro parecia, à primeira vista, uma loucura absoluta. A fundação da Lambreta do Brasil não foi apenas uma aposta comercial. Foi um salto no escuro, um risco colossal assumido por um grupo de empresários e investidores que acreditavam no potencial de uma nação que ansiava por velocidade. Escolher o bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, como o berço desta empreitada foi estratégico. A região possuía ligações ferroviárias e começava a atrair a atenção de industriais. Mas erguer uma fábrica de veículos ali era desbravar um território completamente inóspito em termos de cadeia de suprimentos. Naquela época não existia uma rede de fornecedores de autopeças no Brasil. Não havia empresas locais capazes de estampar o aço com a precisão exigida pelos engenheiros de Milão. Não havia fabricantes de cabos de aceleração específicos, nem mesmo quem produzisse as velas de ignição com a escala e o padrão de qualidade necessários. O desafio logístico e técnico era paralisante. Para montar uma única motoneta, a empresa dependeria de um delicado e caro fio condutor de importações que ligava o Porto de Gênova ao Porto de Santos. No entanto, o som das betoneiras e o bater dos martelos na Lapa não pararam. Em 1955, as paredes de tijolos vermelhos e os imensos galpões de teto alto finalmente se ergueram, abrigando o maquinário recém-chegado da Europa. E é aqui que a história registra um fato monumental, frequentemente ofuscado pelo brilho das gigantes multinacionais que viriam depois. A fábrica da Lambreta na Lapa foi a primeira linha de produção de veículos automotores a operar no Brasil. Ela antecedeu a emblemática fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e as operações completas da Ford e da General Motors.
A Lambreta foi a pioneira absoluta, a verdadeira desbravadora da industrialização veicular brasileira. Quando os portões da fábrica se abriram oficialmente e os primeiros funcionários, muitos deles recém-chegados do interior do estado e do Nordeste, trocando a enxada pelas chaves de fenda, vestiram seus uniformes. O clima era de uma tensão palpável. O chão de fábrica cheirava a tinta fresca e óleo de usinagem. O maquinário pesado aguardava para ser acionado. A fundação estava lançada. A infraestrutura básica fora erguida contra todas as probabilidades, enfrentando a burocracia, a falta de mão de obra especializada e a ausência quase total de uma indústria de base. Mas ter as paredes de uma fábrica e as ferramentas nas bancadas era apenas o prelúdio. A verdadeira questão que ecoava pelos corredores da Lapa naquele ano histórico era muito mais assustadora. Poderia uma força de trabalho, até então rural, aprender a construir, com precisão milimétrica, o veículo que prometia mudar para sempre o ritmo das ruas do Brasil? A resposta a essa pergunta definiria não apenas o destino da Lambreta, mas o próprio futuro industrial da nação. Início de 1956. Os primeiros modelos da Lambreta, ainda fortemente dependentes de peças importadas, começaram a deixar as linhas de montagem da Lapa. O modelo LD, com suas linhas arredondadas, carenagem protetora e um escudo frontal largo, parecia uma nave espacial sobre duas pequenas rodas, quando comparado às velhas carroças e aos pesados calhambeques americanos que dividiam as esburacadas ruas de paralelepípedo de São Paulo. Quando o primeiro motor de 2 tempos foi acionado, emitindo seu zumbido agudo, ruidoso e inconfundível, acompanhado de uma leve fumaça azulada expelida pelo escapamento, não era apenas uma máquina sendo testada, era o grito de nascimento de uma nova era industrial no país. No entanto, o alívio de ver as primeiras motonetas prontas durou pouco. A verdadeira batalha da Lambreta do Brasil estava apenas começando, e ela não seria travada nas ruas, mas nos escritórios governamentais e no chão de fábrica. O presidente Juscelino Kubitschek, em sua cruzada pela modernização, havia implementado o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. A mensagem que ecoava de Brasília era clara, inflexível e com força de lei. O Brasil não aceitaria mais ser um mero montador de kits de peças importadas. Para receber os vitais incentivos fiscais e garantir a viabilidade econômica do negócio no longo prazo, as fábricas precisavam nacionalizar sua produção. Havia um cronograma rígido estabelecido. A cada ano, uma porcentagem vertiginosamente maior das peças do veículo precisava ser forjada, moldada e usinada em solo nacional. Para a recém-nascida Lambreta, isso representava um ultimato aterrorizante. Como fabricar componentes de alta precisão mecânica em um país que mal possuía uma cadeia de fornecedores, de autopeças e cuja indústria siderúrgica ainda engatinhava no fornecimento de ligas leves? A diretoria da fábrica na Lapa foi forçada a transformar a unidade em uma verdadeira escola técnica de urgência. Engenheiros enviados de Milão e jovens técnicos brasileiros trabalharam lado a lado, muitas vezes varando madrugadas sob a luz fraca de lâmpadas incandescentes industriais, tentando adaptar o rigor europeu à realidade das matérias-primas e da mão de obra sul-americanas. O processo de nacionalização foi uma epopeia de erros e acertos. Pequenas oficinas metalúrgicas nos bairros periféricos de São Paulo foram recrutadas, auditadas e exaustivamente treinadas pela própria equipe da Lambreta, tornando-se as primeiras parceiras de uma embrionária cadeia de suprimentos. Os moldes para a fundição do alumínio do bloco do motor, a estamparia pesada das chapas de aço para a carenagem lateral, a costura dos assentos, a fiação elétrica, os faróis, cada minúsculo detalhe precisava ser recriado com precisão no Brasil. Nas primeiras tentativas, o índice de refúgio era altíssimo, peças que não encaixavam por milímetros, metais que trincavam sob pressão. O desespero rondava as pranchetas de desenho, mas a insistência obstinada era a única moeda disponível para a sobrevivência. Lentamente, com muito suor e graxa, as engrenagens começaram a girar em sincronia. A fábrica da Lapa sofreu uma metamorfose.
deixou de ser um galpão de montagem limpo e silencioso para se tornar um complexo industrial barulhento, quente e vibrante. Prensas gigantescas foram fixadas ao solo de concreto, fazendo o chão tremer a cada batida. O cheiro de borracha vulcanizada, óleo de usinagem e metal soldado impregnava o ambiente e os uniformes macacões caque dos operários. Estes homens, muitos recém-saídos da lavoura, olhavam com um orgulho indescritível o índice de nacionalização saltar ano após ano. No final da década de 1950, a Lambreta havia vencido a burocracia e as severas limitações tecnológicas. O veículo era genuinamente brasileiro, com mais de 90% de suas peças produzidas localmente. E enquanto a fábrica suava para manter o ritmo, as ruas aplaudiam em frenesi. O brasileiro se apaixonou perdidamente pelo conceito da motoneta. Antes da chegada da Lambreta, a mobilidade motorizada no Brasil era um privilégio quase inatingível, reservado à elite econômica. A Lambreta democratizou, de forma abrupta e revolucionária, o direito de ir e vir. Ela era financeiramente acessível, absurdamente econômica no consumo de combustível e, acima de tudo, prática. Através de financiamentos longos, um operário especializado, um balconista de loja, um bancário ou um professor poderiam, pela primeira vez na história de suas famílias, possuir um veículo motorizado 0 km. O impacto no tecido urbano foi imediato e transformador. As capitais brasileiras cresciam desordenadamente. Os bondes elétricos estavam superlotados e sucateados, e a frota de ônibus era insuficiente. A Lambreta oferecia a solução perfeita. Era ágil o suficiente para costurar o trânsito caótico que começava a se formar e estreita o bastante para ser estacionada em qualquer calçada ou corredor estreito. Pequenos comerciantes começaram a adaptar sidecars, transformando a motoneta em veículos de carga para entregas rápidas de pães, jornais e remédios. A Lambreta deixou de ser apenas um sonho de consumo para se tornar o motor da microeconomia urbana. A demanda era tão feroz que a fábrica precisou instaurar turnos ininterruptos de trabalho. A produção mensal escalou vertiginosamente. O dinheiro fluía em volumes impensáveis e a marca transcendeu seu próprio nome, virando sinônimo do produto. Um fenômeno cultural definitivo. O sonho sobre rodas havia se materializado e o império estava pronto para entrar em sua era mais brilhante, cimentando o caminho para o domínio absoluto do mercado. O ano é 1960 e a década que se iniciava prometia ser a mais dourada da história da Lambreta do Brasil. A fábrica na Lapa havia transcendido a sua condição de mera montadora para se tornar uma verdadeira cidade industrial, operando em ritmo frenético. Os galpões originais haviam sido maciçamente expandidos e a área total tomada pela empresa dominava a paisagem do bairro. As chaminés lançavam fumaça aos céus de São Paulo, sinalizando que a forja do progresso não descansava. Nesta época, a Lambreta não era apenas a líder do mercado de duas rodas. Ela era o mercado. O domínio era tão absoluto que a palavra motoneta raramente era usada pelo brasileiro comum. Você não comprava uma motoneta, você comprava uma Lambreta. A linha de produção agora cuspia veículos com uma eficiência que assombrava até mesmo os executivos italianos que visitavam a filial. Milhares de operários se dividiam em 3 turnos ininterruptos, operando as máquinas pesadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som do relógio de ponto batendo nos portões da Lapa marcava o ritmo da vida de incontáveis famílias paulistanas. O ápice tecnológico e comercial desse período foi materializado no lançamento do modelo LI 150. Com um design mais esguio, farol elegantemente posicionado no guidão e melhorias aerodinâmicas e mecânicas significativas, a LI 150 tornou-se um objeto de desejo instantâneo. Não era mais apenas um meio de transporte econômico para fugir dos bondes lotados. Era um símbolo de status, modernidade e independência pessoal. As concessionárias, agora espalhadas por todas as grandes e médias cidades do Brasil continental, tinham longas filas de espera. Caminhões cegonha, uma novidade nas estradas recém-asfaltadas do país, saíam aos montes das docas de carregamento da Lapa, transportando as reluzentes LI 150 para o Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. A rede de distribuição era um polvo de tentáculos longos e incrivelmente eficientes. A engenharia da fábrica operava como um relógio suíço, desde a fundição escaldante dos blocos de motor até a linha de pintura, onde o cheiro doce e tóxico dos solventes marcava a finalização impecável de cada unidade. Havia um orgulho indisfarçável na voz dos inspetores de qualidade. Eles sabiam que estavam construindo o veículo que estava definindo uma era. A pujança financeira da Lambreta permitia patrocínios em rádio, revistas de grande circulação e eventos esportivos. A marca estava onipresente. Para qualquer lado que se olhasse nas metrópoles em ebulição, lá estava a silhueta inconfundível da motoneta, costurando o trânsito, estacionada nas calçadas das universidades, em frente aos cinemas e nas portas das fábricas. O dinheiro entrava nos caixas da empresa, em um volume torrencial, e o clima interno era de uma euforia inebriante. Eles estavam no topo do mundo. Mas o sucesso estrondoso frequentemente carrega em si as sementes da própria destruição. O Império da Lapa, em toda a sua glória e magnitude, começava a sofrer do mal crônico das organizações que crescem rápido demais em mercados sem concorrência imediata, a arrogância corporativa e a burocracia paralisante. Enquanto o dinheiro jorrava e os relatórios de vendas mostravam gráficos apontando verticalmente para cima, os corredores acarpetados da diretoria tornaram-se alheios ao mundo real que pulsava fora dos portões da fábrica. A estrutura administrativa da empresa inchou desproporcionalmente. Processos que antes eram resolvidos com uma conversa rápida e pragmática no chão de fábrica, agora exigiam formulários, assinaturas triplas e longas reuniões de comitês. A Lambreta do Brasil transformou-se em um leviatã lento, pesado e incrivelmente caro de se manter. Os custos operacionais da gigantesca fábrica na Lapa subiam mês após mês, mas ninguém parecia se importar, pois a margem de lucro nos veículos era mais do que suficiente para mascarar qualquer ineficiência. A complacência infiltrou-se em cada departamento. O setor de controle de peças de reposição, antes ágil, tornou-se um labirinto logístico, frustrando concessionários que agora precisavam esperar semanas por componentes básicos. O serviço de atendimento, protegido pela falta de alternativas do consumidor, tornou-se frio e distante. O cliente comprava a Lambreta porque não tinha outra escolha viável, e a diretoria confundia esse monopólio circunstancial com lealdade incondicional à marca. Havia também uma perigosa miopia tecnológica. A liderança acreditava cegamente que o motor de 2 tempos, com sua necessidade constante de mistura manual de óleo e gasolina pelo próprio motorista a cada abastecimento, seria para sempre o padrão ouro da conveniência. O design da motoneta, embora amado, recebia apenas atualizações estéticas mínimas, enquanto a engenharia profunda permanecia estagnada. O foco total da empresa estava em produzir mais do mesmo, o mais rápido possível, ignorando que o perfil do consumidor começava a amadurecer e a exigir mais conforto, mais potência e menos manutenção. A ausência de ameaças externas durante os primeiros anos criou uma bolha de falsa segurança que anestesiou a capacidade de inovação. Questionar a estratégia da empresa era visto como heresia e engenheiros mais jovens que ousavam sugerir melhorias radicais eram rapidamente silenciados pelo argumento irrefutável dos números de vendas. O som ensurdecedor das prensas de estamparia e o tilintar contínuo das moedas nos cofres abafaram os primeiros sinais de alerta. O colosso industrial da Lapa operava no limite absoluto de sua capacidade, mas sua fundação gerencial começava a apodrecer silenciosamente sob o peso da própria presunção. Eles haviam construído um império magnífico, mas haviam esquecido de construir as defesas para o dia em que o castelo fosse sitiado. E o cerco, impulsionado por mudanças de comportamento e inovações do outro lado do mundo, estava muito mais próximo do que qualquer um naqueles escritórios poderia imaginar. O vento no rosto, o som metálico e estridente do motor de 2 tempos, e a sensação absoluta de liberdade cortando a paisagem urbana. À medida que os anos 1960 avançavam,
A lambreta começou a transcender a sua função original. Ela deixou de ser apenas uma solução engenhosa de mobilidade para a classe trabalhadora e sofreu uma metamorfose cultural sem precedentes na história industrial do Brasil. Nas ruas asfaltadas e de paralelepípedos, ela deixou de ser encarada como um simples maquinário de metal, estampado para se transformar em um autêntico estado de espírito. Nascia ali uma simbiose perfeita e, ao mesmo tempo, perigosa entre um produto comercial e o despertar comportamental de uma nova geração. O mundo estava em ebulição, passando por transformações radicais. O rock and roll invadia as transmissões de rádio, a moda quebrava tabus seculares e os jovens clamavam desesperadamente por um espaço próprio, longe da rigidez moral e da lentidão de seus pais. No Brasil, esse movimento ganhou força e um rótulo icônico, muitas vezes temido pelos setores mais conservadores da sociedade: a juventude transviada. E essa juventude pulsante e inquieta escolheu a motoneta fabricada nos enormes galpões da Lapa como o seu cavalo de aço. Possuir uma lambreta aos 18 ou 20 anos não era mais uma questão de necessidade logística. Era o passaporte definitivo para independência social, um grito de rebeldia com escapamento. As ruas ao redor dos badalados cinemas, as praças arborizadas e as famosas lanchonetes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram rapidamente tomadas por enxames dessas motonetas coloridas. O cenário urbano mudou. Os rapazes vestiam jaquetas de couro reluzentes, calças jeans justas e ostentavam topetes caprichosamente moldados com brilhantina. As moças, desafiando as normas antigas com saias rodadas ou calças cigarrete, usavam lenços amarrados no cabelo para proteger os penteados do vento forte enquanto viajavam na garupa, sempre com um sorriso de desafio. A lambreta tornou-se o epicentro da vida social juvenil. Era em torno dela que os grupos se formavam, namoros começavam e terminavam sobre aqueles estreitos assentos estofados. O cheiro característico do óleo misturado à gasolina passou a se confundir com o perfume de uma geração que se recusava a ficar parada. Esse fervor espontâneo das ruas não demorou a se organizar. De norte a sul do país continental, pipocaram os famosos clubes da lambreta. Não eram apenas grupos de entusiastas da mecânica. Eram verdadeiras irmandades, tribos urbanas unidas por um motor. Nos finais de semana, dezenas e às vezes centenas de lambretistas se reuniam para viagens épicas. Eles desciam em comboio a sinuosa e perigosa Serra do Mar rumo ao litoral, enfrentavam estradas de terra batida no interior de Minas Gerais e cruzavam fronteiras estaduais apenas pelo prazer da jornada. As motonetas tornaram-se telas em branco para expressão pessoal, intensamente personalizadas com dezenas de espelhos retrovisores, faróis auxiliares superdimensionados, para-choques cromados, longas antenas e flâmulas coloridas balançando freneticamente ao vento. A diretoria na fábrica da Lapa, percebendo a mina de ouro em que estavam sentados, alimentou essa fogueira cultural com todas as suas forças. O departamento de marketing mudou radicalmente sua abordagem. Abandonou o tom pragmático focado em economia e eficiência para o trabalho e abraçou com fervor o estilo de vida, romance e juventude. As campanhas publicitárias em revistas de grande circulação passaram a estampar casais sorridentes, praias ensolaradas e piqueniques, vendendo a ideia implícita de que a vida, a juventude e o amor eram simplesmente melhores e mais intensos sobre duas pequenas rodas. A marca infiltrou-se na nascente cultura da Jovem Guarda, sendo mencionada em músicas, aparecendo no cinema nacional e consolidando-se no folclore urbano. A lambreta era a musa incontestável de uma era de inocência rebelde. Havia, no entanto, um perigo imenso, oculto e completamente silencioso, sob o barulho dessa lua de mel cultural. A liderança da lambreta do Brasil, embriagada pelo status de ícone pop absoluto, não percebeu que havia ancorado o destino e o faturamento de um império industrial gigantesco em um dos terrenos mais instáveis, voláteis e cruéis que existem no mundo dos negócios: a moda jovem. A cultura pop é fluida,
caprichosa e implacável com aquilo que envelhece. A empresa passou a depender perigosamente desse único perfil demográfico, tratando uma tendência comportamental como se fosse uma constante matemática irrefutável. Eles esqueceram uma regra fundamental da vida: os jovens crescem. Enquanto a geração que inaugurou a juventude transviada começava a amadurecer, assumir empregos formais, casar, ter filhos e, inevitavelmente, migrar para a conveniência e proteção climática dos automóveis, a fábrica na Lapa continuava operando na crença ingênua de que a próxima onda de adolescentes herdaria a mesma paixão irracional pela motoneta, sem exigir nada de novo. Mas a Revolução Jovem, que havia erguido a lambreta ao panteão dos deuses da cultura brasileira, estava prestes a mudar de batida. A falta de inovação tecnológica real significava que a mesma máquina que representava o ápice do frescor e da rebeldia em 1960 começaria a aparecer tristemente ultrapassada e nostálgica no alvorecer da nova década. O Império havia conquistado os corações de uma nação inteira, mas os engravatados da Lapa esqueceram que corações mudam de ideia rapidamente quando algo mais sedutor aparece. E, enquanto a lambreta celebrava cegamente a sua própria onipresença, as primeiras sombras de uma concorrência silenciosa e devastadora já começavam a se projetar de forma ameaçadora no horizonte. A hegemonia absoluta é uma ilusão perigosa no mundo dos negócios. Ela cria uma falsa sensação de invulnerabilidade. Durante anos, os executivos da lambreta na Lapa olhavam pela janela de seus escritórios e viam apenas o seu próprio reflexo no mercado. Mas o monopólio estava com os dias contados, e a primeira rachadura na Fortaleza de Aço não veio de uma revolução tecnológica alienígena, mas sim de uma velha rivalidade europeia transplantada diretamente para os trópicos. O primeiro inimigo falava a mesma língua natal dos criadores da lambreta. Era a Piaggio, que através da empresa brasileira Panalto introduziu no país a arquirrival histórica, a Vespa. A chegada da Vespa ao Brasil iniciou uma guerra fria nas ruas de paralelepípedos e nas concessionárias. Enquanto a lambreta ostentava um chassi tubular robusto, projetado para aguentar o tranco pesado, a Vespa apresentava uma carroceria em monobloco, com linhas mais suaves, que escondia o motor e protegia melhor o condutor da sujeira. Era uma abordagem de design fundamentalmente diferente, que apelava fortemente para um público que buscava mais elegância e menos aparência de máquina industrial. As calçadas de São Paulo e do Rio de Janeiro tornaram-se o palco de uma guerra de trincheiras. As campanhas publicitárias de ambas as marcas tornaram-se agressivas. Pela primeira vez em sua história no Brasil, a força de vendas da lambreta teve que realmente lutar para convencer um cliente. Eles já não eram a única opção. Os vendedores precisaram aprender a rebater objeções, a justificar preços e a defender a superioridade mecânica de seu produto contra um concorrente que oferecia charme e financiamentos igualmente atrativos. O impacto interno na Lapa foi imediato. A diretoria, até então acostumada a apenas despachar pedidos intermináveis, teve que convocar reuniões de emergência para discutir estratégias de retenção de mercado. As margens de lucro, outrora astronômicas e inquestionáveis, precisaram ser levemente espremidas para acomodar descontos, brindes e comissões mais agressivas para os revendedores. A fábrica continuava operando a todo vapor. O barulho das prensas ainda era ensurdecedor, mas a atmosfera mudou. A pressão invisível da concorrência infiltrou-se no ar. No entanto, por mais incômoda que a Vespa fosse, ela era, na visão dos executivos da Lapa, um problema administrável. Afinal, a Panalto enfrentava os mesmos desafios de nacionalização e dependia da mesma infraestrutura precária do país. A briga era, em essência, uma divisão do mesmo bolo: o mercado de duas rodas. O que a arrogância corporativa da lambreta não os permitiu enxergar foi que a verdadeira ameaça, aquela que tinha o poder de destruir todo o império, não tinha duas rodas, tinha quatro. Enquanto a lambreta e a Vespa lutavam ferozmente por cada palmo das calçadas, um gigante de metal estava se erguendo a poucos quilômetros dali, na cidade de São Bernardo do Campo.
A Volkswagen havia se instalado no Brasil com uma escala industrial que fazia a fábrica da Lapa parecer uma oficina de bairro. E a arma que eles estavam prestes a disparar contra o mercado de motonetas chamava-se Fusca. A princípio, comparar um carro a uma motoneta parecia um absurdo econômico. Eram categorias diferentes, preços diferentes. Mas a economia brasileira estava mudando rapidamente no início da década de 1960. O crédito tornou-se mais elástico, os consórcios populares começaram a surgir e, de repente, a matemática financeira das famílias de classe média sofreu uma mutação fatal para a lambreta. O consumidor começou a fazer as contas e percebeu que, com um esforço adicional no financiamento mensal, ele poderia pular da garupa de uma motoneta para o banco estofado de um automóvel. O Fusca oferecia algo que a melhor engenharia italiana de duas rodas jamais poderia fornecer: um teto. No clima tropical brasileiro, caracterizado por tempestades de verão repentinas e torrenciais, chegar ao trabalho seco e com as roupas limpas deixou de ser um luxo para se tornar uma exigência. Além disso, o Fusca oferecia espaço para uma família inteira de 4 pessoas e um porta-malas para as compras do mês. A mudança não foi apenas financeira, foi profundamente psicológica e cultural. O automóvel consolidou-se como o símbolo máximo de ascensão social. A lambreta, que poucos anos antes representava o auge da modernidade e o sonho de liberdade da juventude transviada, começou a ser rebaixada no imaginário coletivo. Lentamente, ela deixou de ser o veículo definitivo para se tornar um veículo de transição. Era o que você comprava enquanto não tinha dinheiro para comprar um Fusca. A miopia da diretoria da Lambreta do Brasil neste momento foi catastrófica. Protegidos pelas grossas paredes da fábrica na Lapa, os executivos ridicularizaram a ameaça do carro popular. Eles olhavam para os números de vendas de anos anteriores e argumentavam que o brasileiro amava o vento no rosto, a agilidade no trânsito e o baixo consumo de combustível da motoneta. Eles se recusaram a aceitar que a utilidade diária supera o romantismo em um país que amadurece. Não houve uma resposta estratégica, nenhuma tentativa radical de baratear os custos para distanciar o preço da lambreta do preço do Fusca. Nenhuma inovação brutal para criar um novo nicho. Eles continuaram fabricando as mesmas máquinas, com a mesma teimosia orgulhosa de sempre. Mas o mercado é um juiz implacável. No final da década, pela primeira vez na história do Império da Lapa, os pátios de estocagem começaram a encher. As motonetas reluzentes, que antes mal tocavam o chão da fábrica antes de serem despachadas, agora acumulavam poeira sob o sol. O som das máquinas não parou, mas as primeiras horas ociosas foram registradas. A fundação de cimento da fábrica continuava intacta, mas a fundação do negócio já apresentava fendas profundas, esperando apenas o golpe final que viria do outro lado do mundo. Se a década de 1960 terminou com sinais de alerta piscando no painel de controle da Lambreta do Brasil, o início da década de 1970 traria um verdadeiro furacão que arrancaria o telhado da fábrica na Lapa. Enquanto os executivos da empresa ainda gastavam sua energia e recursos tentando combater a elegância da Vespa e o apelo familiar do Volkswagen Fusca, uma ameaça completamente nova, silenciosa e tecnologicamente avassaladora, começou a desembarcar nos portos brasileiros. Esta nova força não falava italiano nem alemão. Ela falava japonês. A chegada da Honda e da Yamaha ao Brasil, inicialmente através de importações e mais tarde com planos agressivos de nacionalização, reescreveu todas as regras do jogo. Até aquele momento, o mercado brasileiro de duas rodas era quase que um monopólio cultural das motonetas. Mas os fabricantes japoneses não trouxeram motonetas para a batalha. Eles trouxeram motocicletas. E a diferença entre esses dois conceitos provou ser um abismo no qual a lambreta despencaria sem paraquedas. Para entender a magnitude desse choque, é preciso olhar para a mecânica e para a geografia. A lambreta era, em sua essência, um projeto europeu do pós-guerra, desenhado para ruas estreitas e pavimentadas de cidades históricas. Suas pequenas rodas de 8 polegadas eram um pesadelo dinâmico quando confrontadas com a dura realidade da infraestrutura brasileira.
Nas esburacadas ruas de paralelepípedo, nas estradas de terra do interior e nas vias mal asfaltadas das periferias que se expandiam, a lambreta sofria. Cada buraco era um impacto seco transferido diretamente para a coluna do piloto. Em contrapartida, as motocicletas japonesas chegaram ostentando rodas grandes, de 17 ou 18 polegadas, suspensões telescópicas robustas e uma ciclística desenhada para engolir as imperfeições do terreno com uma facilidade que beirava a feitiçaria. Mas a humilhação tecnológica não parava na suspensão. O calcanhar de Aquiles da lambreta sempre foi o seu motor de 2 tempos de concepção antiga, que exigia uma coreografia suja e incômoda a cada ida ao posto de combustível. O piloto precisava carregar um frasco de óleo, calcular a proporção exata e fazer a mistura manual com a gasolina direto no tanque, frequentemente sujando as mãos e as roupas. As japonesas trouxeram a revolução do conforto e da confiabilidade. A Honda introduziu motores de 4 tempos, incrivelmente silenciosos, duráveis e que dispensavam a mistura de óleo. A Yamaha, por sua vez, trouxe o sistema Autolube para seus motores de 2 tempos, uma bomba automática que fazia a mistura sozinha. Para o consumidor brasileiro, testar uma motocicleta japonesa após anos pilotando uma motoneta italiana era como descer de um trator agrícola e assumir o manche de um jato comercial. As novas máquinas eram leves, ágeis, partiam na primeira tentativa e não deixavam o condutor cheirando a fumaça de óleo queimado. A superioridade não era apenas uma questão de preferência, era um massacre técnico em praça pública. A tecnologia que outrora fizera da lambreta o orgulho da engenharia nacional, de repente, parecia uma relíquia rústica e ultrapassada de uma era que não existia mais. O impacto dessa obsolescência tecnológica nas planilhas de vendas da fábrica da Lapa foi imediato, brutal e irreversível. Não se tratava de uma leve perda de participação de mercado, era uma hemorragia. O consumidor brasileiro, deslumbrado com a modernidade asiática, virou as costas para a motoneta com uma velocidade que chocou até os mais pessimistas dentro da diretoria da Lambreta. A primeira grande estrutura a ruir foi a rede de concessionárias. Os revendedores que durante anos enriqueceram vendendo o sonho italiano são, acima de tudo, comerciantes pragmáticos. Quando perceberam que as fileiras de lambretas novas começavam a acumular poeira nos saguões, enquanto os clientes entravam perguntando pelas novidades da Honda e da Yamaha, a lealdade à marca evaporou. Da noite para o dia, dezenas de concessionárias tradicionais abaixaram as placas da lambreta e hastearam as bandeiras das marcas japonesas. A capilaridade de distribuição, que havia sido o sistema nervoso central do Império da Lapa, começou a se desintegrar, deixando a fábrica isolada e sem canais de escoamento para sua gigantesca produção. Culturalmente, o golpe foi igualmente fatal. A juventude que uma vez coroou a lambreta como o símbolo máximo de rebeldia e liberdade, agora a enxergava como algo antiquado, o veículo do vovô. A estética mudou. O novo símbolo de status era montar a cavalo na máquina, abraçando o tanque de combustível com os joelhos, e não mais sentar-se confortavelmente com as pernas protegidas por um escudo de lata. A moda exigia o ronco encorpado e a postura agressiva das motocicletas, relegando a motoneta ao status de ferramenta utilitária e sem charme. Dentro dos muros da Lapa, o clima de arrogância e intocabilidade deu lugar ao desespero puro. A escala industrial, que antes era o maior triunfo da empresa, tornou-se sua âncora mais pesada. A fábrica havia sido desenhada para a produção em massa de um único conceito de veículo. Os imensos galpões, as centenas de prensas de estamparia pesada, as linhas de solda automatizadas e os milhares de funcionários no chão de fábrica geravam um custo fixo diário colossal. Quando a demanda desapareceu, essa estrutura engoliu as reservas financeiras da empresa em questão de meses. Eles não podiam simplesmente diminuir o ritmo sem desequilibrar toda a frágil equação financeira do negócio. Pela primeira vez na história da empresa, os motores que saíam do final da linha de montagem não eram imediatamente carregados nos caminhões cegonha, mas sim empurrados para os pátios de estocagem, que se transformaram em verdadeiros cemitérios de metal recém-pintados sob o sol inclemente de São Paulo.
A invasão japonesa não apenas roubou os clientes da Lambreta do Brasil, ela invalidou a própria razão de existir da fábrica. A máquina ainda estava ligada, mas o coração do negócio já havia parado de bater. O pânico é, historicamente, um conselheiro terrível no mundo dos negócios corporativos. Quando os relatórios mensais de vendas começaram a despencar em uma vertiginosa queda livre, a diretoria da Lambreta do Brasil, que durante uma década inteira esteve blindada pela arrogância inquestionável de quem liderava o mercado absoluto, finalmente acordou para a realidade de que o seu navio de aço estava afundando rapidamente. No entanto, em vez de orquestrarem uma reestruturação profunda, cirúrgica e inevitavelmente dolorosa, os executivos optaram pelo caminho do desespero cego e das reações precipitadas. A crise externa, que havia sido provocada pela avassaladora invasão da tecnologia japonesa e pela popularização implacável do Fusca, estava prestes a se metamorfosear em uma crise interna brutal e autodestrutiva. O primeiro grande sintoma dessa desorientação estratégica foi a quebra traumática do cordão umbilical com a Itália. Com a matriz europeia, inocente, também enfrentando seus próprios demônios financeiros do outro lado do oceano e passando por um complexo processo de venda, a operação brasileira repentinamente se viu à deriva, sem apoio técnico ou injeção de capital. Em uma tentativa desesperada de recomeçar do zero e apagar a imagem de um produto que a juventude agora considerava ultrapassado, a liderança da empresa tomou uma decisão que chocaria profundamente o mercado. Eles decidiram abandonar o próprio nome que havia erguido o império. A mítica Lambreta do Brasil passou a se chamar Pasco, um acrônimo corporativo frio, estéril e que não carregava absolutamente nenhuma da herança emocional, histórica ou cultural que a marca original possuía enraizada na alma dos brasileiros. Foi um erro de marketing de proporções colossais. Em vez de rejuvenescer a imagem da empresa, a mudança abrupta apenas confundiu e afastou os poucos clientes leais que restavam, falhando miseravelmente em atrair qualquer comprador novo. Simultaneamente, a engenharia da Lapa, agora operando sob uma pressão psicológica extrema e sem os vastos orçamentos de pesquisa do passado glorioso, foi encarregada de criar assassinos de motocicletas japonesas, praticamente do dia para a noite. O resultado dessa ordem desesperada foi uma série de modelos híbridos e decisões de design altamente questionáveis. A empresa lançou no mercado veículos como a MS e a Cintia, motonetas com modificações estéticas grotescas que tentavam desesperadamente imitar o estilo e a postura agressiva das motocicletas tradicionais, mas que mantinham exatamente a mesma mecânica defasada e o pesado chassi tubular escondido sob uma nova carenagem de fibra ou chapa alterada. Eram criações esquizofrênicas. Não possuíam o charme clássico, elegante e saudosista das antigas Lambretas e passavam anos-luz de distância da performance arrebatadora, da estabilidade e do refinamento tecnológico das máquinas de 4 tempos da Honda e da Yamaha. O mercado brasileiro rejeitou essas inovações com uma frieza brutal. As concessionárias que já estavam desertando em massa para as marcas asiáticas viam os novos modelos da Pasco encalharem nos mostruários com a mesma velocidade deprimente dos antigos, acumulando poeira e teias de aranha sob as luzes de neon. Enquanto o departamento de vendas tentava, em vão, empurrar produtos rejeitados goela abaixo de um consumidor que já havia evoluído e seguido em frente, o departamento financeiro sangrava copiosamente. A fábrica na Lapa havia sido concebida, desenhada e erguida para a glória monumental, estruturada para produzir dezenas de milhares de unidades ininterruptamente a cada ano. Era um leviatã formidável de concreto armado e aço que devorava montanhas de energia elétrica, custos gigantescos de manutenção e pesados impostos diariamente, apenas para manter as luzes acesas. Manter aquele complexo industrial gigantesco operando com a produção reduzida a uma minúscula fração de sua capacidade histórica era uma equação matemática insustentável. Os custos fixos devoravam implacavelmente qualquer capital de giro
que ainda restasse nos cofres da diretoria. O abismo financeiro finalmente escancarou-se, e a cúpula da Pasco, encurralada pela própria inércia, precisou tomar a decisão que, por mais de uma década, pareceu absolutamente impensável. Foi exatamente neste ponto crítico que a crise desceu, como uma tempestade escura, dos escritórios acarpetados e climatizados, da alta diretoria diretamente para o duro, oleoso e barulhento chão de fábrica. O primeiro grande corte de pessoal não foi interpretado apenas como uma necessidade contábil. Foi um trauma psicológico profundo e dilacerante que rasgou a alma da comunidade da Lapa. Durante toda a década de ouro, vestir o macacão caque e trabalhar na lambreta era sinônimo absoluto de estabilidade financeira, orgulho profissional e status perante os vizinhos. Havia famílias inteiras cujos pais, filhos, irmãos e sobrinhos batiam ponto diariamente naqueles mesmos galpões. A demissão em massa era um fantasma que simplesmente não assombrava aqueles corredores iluminados. Mas, na fatídica manhã em que as primeiras listas impressas com os nomes dos dispensados foram afixadas com taxinhas nos murais de cortiça perto dos relógios de ponto, a doce ilusão de invulnerabilidade do trabalhador se desfez instantaneamente em lágrimas de desespero e incredulidade. A atmosfera outrora vibrante dentro da fábrica tornou-se subitamente irrespirável, pesada e contaminada pelo medo paralisante e pela incerteza sobre o amanhã. A cada nova semana, os rumores sombrios de um fechamento definitivo ganhavam força nas conversas sussurradas durante os intervalos. O ritmo frenético e coreografado de trabalho, que já havia sido o maior orgulho do complexo sul-americano, deu lugar a longos, angustiantes e perturbadores períodos de completa ociosidade. Os operários qualificados, muitos com mais de 15 anos dedicados exclusivamente àquela empresa, passavam horas intermináveis limpando ferramentas que já estavam impecavelmente limpas, ou encarando fixamente as imensas prensas mecânicas de estamparia que agora passavam dias inteiros desligadas e frias, assemelhando-se a gigantes de ferro adormecidos em um cemitério industrial. O silêncio, que outrora fora considerado o maior inimigo da produtividade, agora era o som constante, ecoante e aterrorizante do fracasso iminente. A relação de confiança mútua entre a gestão e a base de trabalhadores deteriorou-se em uma velocidade assustadora, sem nenhuma transparência ou comunicação clara por parte da liderança, que passava os dias trancada em salas de reuniões esfumaçadas, tentando desesperadamente renegociar dívidas impagáveis com gerentes de bancos e fornecedores de matéria-prima. O chão de fábrica virou um barril de pólvora de ressentimento silencioso. O intolerável finalmente aconteceu. Os salários começaram a atrasar sistematicamente. Benefícios históricos foram cortados de forma sorrateira. A manutenção preventiva do maquinário e da infraestrutura foi sumariamente abandonada para economizar parcos recursos, tornando o ambiente de trabalho cada vez mais escuro, perigoso e aumentando dramaticamente o número de quebras de equipamentos. Até mesmo o cheiro do lugar mudou. O aroma acre e fresco de óleo de usinagem e tinta nova foi substituído pelo cheiro de poeira e metal oxidando. A qualidade final dos poucos veículos que ainda conseguiam ser montados despencou vertiginosamente. Não havia mais motivação nas mãos dos montadores. As peças fornecidas eram de qualidade inferior, e o controle de qualidade rigoroso havia se tornado uma mera formalidade esquecida. O grandioso Império da Lapa estava em estado de colapso terminal, corroído de dentro para fora pelas próprias falhas. As decisões fatais tomadas pela alta cúpula isolada da realidade, a mudança desastrosa de uma marca amada, a teimosia arrogante em não abraçar novas tecnologias asiáticas a tempo e a incapacidade crônica de reduzir a estrutura industrial quando os primeiros sinais vermelhos de crise apareceram, transformaram uma gigante corporativa e pioneira nacional em uma empresa zumbi. Ela ainda cambaleava e respirava por aparelhos, mas estava técnica e financeiramente morta. Os trabalhadores de cabeça baixa que ainda restavam olhavam para as linhas de montagem perigosamente lentas e sabiam, no fundo de suas almas calejadas, que já não estavam mais fabricando veículos e sonhos.
Eles estavam apenas cumprindo aviso prévio e adiando, dia após dia, o próprio funeral. O golpe de misericórdia final era apenas uma questão inevitável de tempo. A agonia de um império industrial raramente termina com uma explosão dramática. Ela termina com um suspiro prolongado, doloroso e exaustivo. O ano era 1982. A lambreta do Brasil, operando sob o nome rejeitado de Pasco e afogada em um oceano de dívidas impagáveis, finalmente chegou ao limite absoluto de sua resistência. O mercado havia virado as costas de forma definitiva. Os bancos fecharam as torneiras de crédito e a matriz italiana era apenas uma lembrança distante de um tempo que não existia mais. O gigante da Lapa estava prestes a dar o seu último suspiro. O último dia de funcionamento da fábrica não foi marcado por sirenes de emergência ou por grandes discursos no pátio central. Foi um dia cinzento e burocrático, onde a tragédia se revelou na sua forma mais crua e silenciosa. Os poucos operários que haviam sobrevivido às brutais rodadas de demissões anteriores chegaram para o turno da manhã, carregando marmitas e uma esperança frágil que já beirava a negação. O complexo industrial, que 2 décadas antes fervilhava com milhares de funcionários divididos em 3 turnos ininterruptos, agora parecia uma cidade fantasma. Os ecos dos passos solitários no chão de concreto ressoavam pelos imensos galpões esvaziados, de propósito. Quando a ordem definitiva de fechamento e liquidação desceu da diretoria, ela não veio acompanhada de pompa, mas de um silêncio sepulcral. Um aviso oficial, seco e impessoal, foi transmitido aos supervisores de linha. As operações deveriam ser paralisadas imediatamente. Não haveria amanhã. Não haveria um próximo lote. A empresa havia falido. A reação no chão de fábrica foi de uma desolação paralisante. Homens de mãos grossas e rostos marcados pelo tempo, mecânicos e montadores que haviam dedicado 25 anos de suas vidas àquelas linhas de montagem, que haviam chegado ali como jovens cheios de sonhos na época de Juscelino Kubitschek, agora se viam repentinamente descartados. Não houve protestos violentos, não houve gritaria. Houve apenas o choro contido, o olhar perdido e a constatação esmagadora de que a juventude deles, assim como a empresa, havia ficado no passado. Eles haviam construído um símbolo nacional com as próprias mãos, e agora eram obrigados a assistir ao seu desmanche. O processo de desligamento da fábrica foi um ritual fúnebre. Uma a uma, as chaves de força foram sendo puxadas para baixo. O zumbido elétrico constante que permeava o ar da Lapa desde 1955 começou a falhar, seção por seção. A imensa prensa de estamparia, responsável por moldar o escudo frontal das motonetas, emitiu seu último estrondo metálico antes de seus motores hidráulicos serem desligados para sempre. As esteiras rolantes, que carregavam os esqueletos de aço, pararam abruptamente com um tranco áspero. O cheiro de metal quente começou a se dissipar, sendo rapidamente substituído pelo cheiro de poeira e abandono. O que se viu em seguida foi a criação de uma macabra cápsula do tempo industrial. Como a ordem de fechamento foi imediata, as linhas de montagem foram abandonadas exatamente no estado em que se encontravam. Dezenas de chassis de motonetas híbridas e veículos inacabados ficaram presos nas correntes transportadoras, como esqueletos pendurados. Ferramentas pneumáticas foram largadas sobre as bancadas, ainda conectadas às mangueiras de ar, que lentamente perdiam pressão com um chiado melancólico. Peças de reposição, faróis, cabos e pneus ficaram empilhados nos almoxarifados esmeraldinos, trancados à chave na escuridão, aguardando donos que nunca viriam buscá-los. No final daquela tarde fatídica, os portões de ferro pesado da unidade da Lapa, que um dia foram os arcos de triunfo da primeira fábrica de veículos automotores do Brasil, foram fechados e trancados com pesados cadeados de latão. O fluxo de operários saindo pelas catracas pela última vez parecia um cortejo fúnebre de cabeças baixas, caminhando em direção a um mercado de trabalho que já não os queria, em um país que entrava na década perdida da hiperinflação. A diferença mais aterrorizante daquele final de tarde para qualquer outro dia, nas 2 décadas anteriores,
foi o impacto sensorial no bairro. A Lapa inteira havia se acostumado ao ritmo frenético da lambreta. Os moradores ajustavam seus relógios pelas sirenes de troca de turno. O comércio local, os bares, as pensões e as lojas de roupas viviam e respiravam o dinheiro dos operários que saíam daqueles portões. Quando a última máquina foi desligada, uma quietude não natural, pesada e quase sufocante desceu sobre a região. O contraste era de cortar o coração. Onde antes ecoava o ronco de centenas de motores sendo testados simultaneamente e o bater vibrante do progresso econômico nacional, agora restava apenas o uivo solitário do vento, batendo contra as janelas de vidro quebrado dos galpões abandonados. O silêncio das máquinas não era apenas a ausência de som, era a voz da derrota. Era o atestado de óbito de uma era em que o Brasil acreditou cegamente que, com chapa de aço e motores de dois tempos, poderia pavimentar uma via expressa rumo ao primeiro mundo. O império havia tombado e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Décadas se passaram desde aquela tarde sombria de 1982, quando os pesados cadeados de latão selaram para sempre os portões da fábrica na Lapa. Hoje, a implacável paisagem urbana de São Paulo engoliu quase que completamente os vestígios daquele que já foi o maior e mais pulsante império de duas rodas da América Latina. A especulação imobiliária não tem pena da história. Os imensos galpões de tijolos vermelhos e tetos altos, onde milhares de operários suaram sobre o maquinário pesado e moldaram o início da industrialização brasileira, sofreram o destino frio do progresso desordenado. Alguns foram sumariamente demolidos para dar lugar a complexos logísticos impessoais de paredes de zinco. Outros foram subdivididos e alugados para dezenas de pequenas empresas desconexas que sequer imaginam a magnitude da revolução mecânica que repousa sob o piso de concreto remendado em que pisam. A fábrica da lambreta do Brasil, a verdadeira pioneira absoluta do país, que antecedeu até mesmo as gigantes de quatro rodas, não ganhou placas comemorativas, estátuas de bronze ou museus imponentes no bairro. Ela foi silenciosamente sepultada sob a ferrugem, a fuligem da metrópole e o amargo esquecimento de uma nação que, tragicamente, tem o péssimo hábito de apagar os traços de seu próprio passado industrial. No entanto, enquanto a estrutura física de tijolo e argamassa sucumbia à lei da gravidade e ao descaso, algo fascinante, poético e profundamente irônico começou a acontecer nas ruas e rodovias do país. As motonetas, aquelas mesmas máquinas teimosas, com motores de dois tempos e rodas pequenas, que haviam levado a Páscoa à falência por não conseguirem competir com a eficiência letal das modernas motocicletas japonesas, recusaram-se a desaparecer. Elas não evaporaram, elas simplesmente adormeceram. Foram encostadas no fundo de garagens escuras, cobertas por lonas rasgadas em quintais de terra no interior, ou empilhadas em ferros velhos úmidos na beira das estradas. E lá permaneceram, suportando caladas as intempéries, até que o tempo fizesse a sua mágica inevitável, transformar a velharia obsoleta e indesejada em nostalgia inestimável. Na virada do milênio, a lambreta renasceu das cinzas, não mais como um meio de transporte diário e utilitário, mas como uma autêntica joia cultural, um artefato histórico altamente cobiçado. Colecionadores obcecados e restauradores apaixonados começaram a organizar expedições, caçando carcaças enferrujadas e chassis abandonados pelos rincões mais distantes do Brasil. Peças de reposição originais que décadas antes apodreciam sem valor nos almoxarifados fechados da fábrica falida, passaram repentinamente a valer o seu peso em ouro em um fervilhante mercado clandestino de antiguidades. Oficinas especializadas, iluminadas e impecavelmente limpas, surgiram com o único propósito de devolver o brilho cromado original, a pintura em dois tons e o zumbido agudo inconfundível àqueles velhos motores europeus. Hoje, uma lambreta modelo L150 ou uma antiga LD impecavelmente restaurada, com peças de época à troca de mãos, por valores astronômicos, cifras que fariam os antigos e desesperados diretores da Pasco chorarem de incredulidade.
Aos finais de semana, tornou-se comum ver comboios dessas motonetas coloridas desfilando com uma lentidão orgulhosa pelas grandes avenidas do país. Quem as pilota não são mais os garotos da juventude transviada em busca de rebeldia barata, mas sim senhores de cabelos grisalhos tentando resgatar, através do cheiro da mistura de óleo e gasolina, os dias mais ensolarados de suas próprias vidas, ladeados por jovens atraídos pelo charme vintage, indescritível que nenhuma moto moderna de plástico e injeção eletrônica consegue replicar. O veículo fechou um ciclo narrativo perfeito. Nasceu como ferramenta de transporte, evoluiu para ícone pop, caiu em desgraça como sucata inútil e, finalmente, foi canonizado como obra de arte móvel. Ainda assim, para os antigos operários de mãos calejadas que ainda estão vivos, ver uma dessas máquinas brilhando ao sol nas ruas traz uma mistura dolorosa de imenso orgulho e profunda tristeza. Eles sabem que por trás daquele cromo polido e daquela estética encantadora repousa o cadáver de uma corporação que escolheu o suicídio estratégico. O verdadeiro legado da lambreta do Brasil vai muito além do metal. Ele serve como o estudo de caso definitivo sobre a letalidade da arrogância corporativa. A história da Lapa grita para o futuro que o pioneirismo absoluto e o monopólio de um mercado não são garantias de sobrevivência. A empresa afundou porque se apaixonou cegamente pelo próprio sucesso e se recusou a olhar pelo retrovisor para enxergar o futuro, materializado nas motos asiáticas, que se aproximava em alta velocidade. Faltou a humildade para aceitar que o consumidor amadurece, que a tecnologia é implacável e que o romantismo do passado não paga as contas monumentais do presente. O império caiu, os diretores sumiram e os galpões desmoronaram. Mas a máquina, por sua pura resiliência mecânica e emocional, sobreviveu para contar a história do próprio criador que a destruiu. A história da lambreta do Brasil é muito mais do que a crônica de uma fábrica de motonetas que fechou as portas. É um espelho impiedoso no qual toda grande corporação moderna deveria se olhar com extrema humildade. O colapso do Império na Lapa nos ensina que a invencibilidade é, talvez, a mais letal das ilusões empresariais. Quando uma liderança confunde um momento de monopólio circunstancial com lealdade incondicional, ela essencialmente assina sua própria sentença de morte. A empresa não foi varrida do mapa apenas pela eficiência da tecnologia asiática ou pelo teto de um Fusca. Ela foi corroída de dentro para fora pela própria incapacidade de ouvir o sussurro da mudança antes que ele se tornasse um estrondo ensurdecedor. Por trás das engrenagens enferrujadas e dos balanços financeiros trágicos, existe sempre um custo humano profundo. Milhares de trabalhadores dedicaram suas juventudes, seu suor e sua saúde para construir um sonho de metal e graxa, apenas para ver esse esforço ser esmagado pela miopia de executivos isolados da realidade do asfalto. O legado da lambreta, no entanto, resiste a despeito de seus criadores. Ela foi a fagulha que ensinou o Brasil a acelerar, deu asas a uma juventude inquieta e provou de uma vez por todas que a mobilidade urbana poderia ser um direito popular e não um luxo inatingível. Hoje, as poucas lambretas que sobrevivem como relíquias impecavelmente restauradas são monumentos físicos de uma era romântica e pioneira, mas também são cicatrizes brilhantes de um império que desmoronou sob o peso da própria complacência. A poeira finalmente assentou sobre os antigos galpões da Lapa, mas as duras lições forjadas naquele chão de fábrica continuam ecoando pelos corredores do mundo dos negócios para quem tiver a coragem de ouvir. E você, tem alguma memória, foto antiga ou história na família envolvendo as clássicas lambretas pelas ruas do Brasil? Alguém que conhecia o ronco inconfundível daquele motor? Ou talvez algum parente que tenha dedicado seus dias nas linhas de montagem da Lapa? Compartilhe o seu relato nos comentários abaixo, pois a verdadeira história industrial de um país é feita da memória das pessoas. Se você valoriza documentários que resgatam a verdade por trás da ascensão e queda dos grandes impérios corporativos, inscreva-se no canal e ative as notificações.
A nossa próxima investigação histórica já está a caminho.